Bom dia, que bom que você já acordou, que bom que você já está chegando na sala para esse bate-papo numa quinta-feira. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre identidade. Eu espero que seja só o começo nas nossas vidas. Como nós já estava falando na segunda-feira sobre identidade, hoje é mais um dia que nós vamos falar com identidade, e é uma coisa muito interessante, porque a gente ativando a nossa identidade, a gente realmente conhece quem nós somos e podemos progredir depois disso. A gente pode prosperar, a gente pode avançar depois de sabermos quem nós somos. E uma coisa bem interessante nisso é que se a gente não sabe quem a gente é, a gente muito menos a gente vai saber para onde nós estamos indo, né? Para onde a gente acaba indo, sem ter um rumo. A gente entra no mundo desconhecido, no mundo, como é que eu posso falar assim? A gente entra no mundo de uma forma desajustada, de uma forma desorientada. E é uma coisa muito interessante isso, porque a gente tem que entender quem nós somos, que nós somos criados com um propósito. Né? A gente leu na segunda-feira Gênesis 1, 26, onde fala assim: criamos então o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então nós já somos imagem e semelhança de Deus. E quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, quando a gente identifica a nossa identidade, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. A gente começa a entender algumas coisas que eu vou falar com vocês. Porque, primeiro, tudo que acontece com você é bom. Tudo que acontece comigo é bom? Tudo que acontece comigo, tudo que acontece com você, tudo que acontece com a gente é bom. De uma forma ou outra, isso é bom. É uma coisa tão simples, porque tudo acontece para que a gente possa aumentar a nossa robustez, para que a gente possa aumentar, para fazer a gente ir mais longe, né? Para fazer a gente acelerar ou ter um crescimento, mesmo que não seja acelerando um crescimento numa velocidade, mas um crescimento constante. Né? A nossa identidade, a gente foi criado para ser um ser relacionável, sem medo. Por que sem medo? Porque você nunca perde. Né? Como eu falei com o pessoal na célula que nós fizemos na terça-feira, a gente nunca perde. A gente, ou sempre a gente está ganhando ou a gente está aprendendo. Né? Ah, mas e se eu errar? Aí já começa o medo. Né? Aquilo que nós falamos em alguns vídeos no YouTube, no meu canal no YouTube, tem lá os vídeos que eu falei alguma coisa sobre medo. Se não me engano, acho que tem 2 ou 3 vídeos, para a gente encarar o medo. E as pessoas, elas já começam com medo, então elas já não têm a identidade dela. Se você é feita a imagem e semelhança de Deus, se você está num relacionamento direto com o Pai, não tem como você perder. Por quê? Quem está com você
quem está, em quem você está embaixo de autoridade, quem está guiando a sua vida, quem está cuidando da sua vida, é uma pessoa que nunca perdeu. Ele nunca perdeu. Então, se você está com uma estrutura dessa, se você está com uma forma dessa por trás, você tem que entender que você nunca perdeu. Você nunca vai perder. Ou você ganha, ou você aprende. Mas isso é fato? Isso é fato. A gente pode ver na Bíblia. Só puxar a história na Bíblia e a gente vê que aqueles que nunca ganharam estavam aprendendo. Aqueles que perderam, que pensaram que perderam porque estavam com a mentalidade atrasada, porque não tinham descoberto a identidade deles, né? Então a gente percebe isso que acontece. Então, quando você está com a sua identidade ativada, que você sabe quem é, quem te criou, quem te ama, quem está com você e quem projetou você antes da criação do mundo, ele já tinha um projeto de quem era você. Ele já tinha um projeto do que você faria, de quem seria você, da sua personalidade. E ele só está ali disposto, esperando para você ativar a sua identidade e saber assim, não, ele está comigo. Então a gente precisa, um dos primeiros passos para nossa identidade é simplesmente a gente aprender a gerir o nosso sentimento de frustração e canalizar ele gerando de uma forma positiva, né? Então, para a gente, como eu falei para você, que a gente nunca perde, a gente sempre ganha ou aprende. Nesse aprender, a gente tem que gerir o nosso sentimento de frustração. Ou frustração por um resultado negativo, ou frustração por um resultado que não é o que você esperava, ou acontecem as coisas de uma maneira que a gente não esperava. Então, isso é uma forma de você gerir o seu sentimento. Você tem que desenvolver uma inteligência emocional para poder entender que, peraí, isso daqui foi um erro, eu errei porque eu tentei. Se eu não tivesse tentado, não teria errado. Então você já está na frente de um monte de pessoas. Agora, eu errei porque eu tentei. Eu preciso agora entender o que aconteceu, canalizar minha energia, converter minha energia e depois colocar ela para fora para tentar essa correção. Que aí você gera o seu aprendizado. Né? Como já falei, o aprendizado ele é para dois tipos. A gente aprende com os nossos erros ou com o erro dos outros. Se for com o erro dos outros, é melhor, é menos doloroso para a gente. Mas se for com o nosso erro, a gente tem que aprender com isso. A gente tem que olhar para o lado positivo. Se a gente não gerir o nosso sentimento de frustração, a gente pode ter um desânimo, uma desmotivação, e até mesmo um possível abandono das suas metas. Você pode abandonar a sua meta, achar que aquilo que aconteceu não era para ter acontecido. Não, né? Não, é uma orientação divina do que o negócio não era para ter feito. Não, não necessariamente. Em alguns casos, sim, uma orientação por Deus, ou em alguns casos porque você errou porque você não sabia quando você fez, mas você fez. Então você imaginou, né? Como assim? Vamos pensar assim na criação do mundo. Vamos olhar lá nos 6 primeiros dias. Deus fazia uma coisa, olhou aquilo, era bom. Primeiro dia, não, foi bom. Segundo dia, fez isso, fez aquilo, não, foi bom também. Terceiro dia, foi bom também. Quarto dia, 5 dias, ele melhorando, crescendo, fazendo isso, tal. Não, foi bom, foi bom. Aí quando ele quando ele fez o homem, a imagem e semelhança dele, falou assim, nossa, isso foi muito bom. Né? Ele errou? Não, a gente sabe que ele não era.
A gente sabe que ele não perde. Mas ele pegou, a hora que ele fez a gente, a hora que ele fez o homem, ele falou assim, nossa, isso é muito bom. Às vezes eu imagino a expressão de Deus, isso é muito bom. Então entenda que a felicidade ela é permanente, a infelicidade é transitória. Entendeu? Vou repetir. A felicidade é permanente. A infelicidade é transitória. As pessoas que são infelizes é porque a sua inteligência emocional é pequena. Tá? Estou preparando algumas coisas para agosto, não agora no começo de agosto, mas para o final de agosto, da segunda quinzena para frente, nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional. Isso vai ser de grande valia aí para todos nós. Mas entenda uma coisa, se você está achando que você está infeliz, é porque você está pensando de uma maneira errada. Né? Você pode estar com medo, você pode estar com outros sentimentos que isso pode te afetar. E isso não faz sentido algum. Você não precisa ter medo. Porque uma coisa que você nunca imaginou, talvez, é a sua invencibilidade. Né? Não existe possibilidade de perda. Volto a falar nisso, vou frisar nisso e vou deixar isso bem claro nessa live. Não existe possibilidade de perda. Você é um ser invencível, porque ou você ganha ou você aprende. Entendeu isso? Eu espero que sim, porque eu estou sendo insistente nisso. Eu estou sendo insistente nisso porque isso destravou a minha mente. Isso destravou o meu modo de ver as coisas. Isso destravou o meu modo de lidar com as situações na vida que vão acontecendo com a gente, no dia a dia. Foi uma coisa que Deus falou comigo e Ele destravou a minha mente com relação a isso. Você nunca, agora que você entender isso, você nunca mais vai perder. Ou você vai ganhar, ou você vai aprender. Repita assim comigo, ó. Primeiro faz assim, ó. Isso, vamos lá. Você que está assistindo faz assim. Como eu falei para você, a pesquisa de Daniel Goleman em Harvard, que ele fez principalmente com crianças, que quando gerava um desafio para as crianças, a criança que fazia isso, 75% chegava no seu objetivo, mais de 75%. Uma pesquisa em Harvard feita com crianças, hein? Imagine com você adulto que já tem uma consciência melhor. Repita assim, ó. Eu sou invencível porque aquele que nunca perdeu está em mim. Repete de novo. Eu sou invencível porque aquele que nunca perdeu está em mim. Comente aí agora, ó. Eu sou invencível. Vai, já começa a fazer alguma coisa. Comenta aí embaixo, vai. Coloca aí, eu sou invencível nos comentários. Vamos ver quem está acordado mesmo, ou quem deixou o celular do lado e voltou a dormir. Então entenda uma coisa. Você é invencível porque aquele que nunca perdeu está em você. Simples assim. Você é invencível porque aquele que nunca perdeu está em você. Basta você ativar isso e entender que você é criatura formada por Deus, criado por Deus. Os seus pais foram apenas um instrumento para que Deus te colocasse na terra. A sua família foi apenas, eu não sei ao certo como foi toda a sua criação até você chegar aqui. Eu não sei o que você fez até agora, como você veio até agora, mas uma coisa eu falo, não foi por um acaso, não foi por um erro, porque alguém deixou de tomar um remédio, porque alguém deixou de
de se prevenir, ou porque isso não foi um erro. Você está aqui por um propósito. Você foi criado e projetado especialmente por Deus. Então para com esse negócio de achar que foi um erro, porque isso, porque aquilo. Porque você é invencível, porque aquele que habita em você nunca perdeu. Tá certo? Entenda isso. Dê um grito de liberdade mesmo aí onde você estiver e nunca mais olhe para trás com aquele pensamento. Use o seu passado como uma biblioteca. Como assim como uma biblioteca? Apenas para consulta. Tá? Não use para referência. Use para referência o seu agora e o seu amanhã. Então, da sua mente, começando um pouquinho sobre a inteligência emocional, da sua mente, 10% no passado, 70% no presente e 20% no futuro. Entenderam? 10% no passado para usar como consulta, como maturidade. Peraí, isso daqui eu errei, aprendi, agora vou melhorar. Vou canalizar, vou captar, converter e canalizar. E vou aplicar no meu presente, que isso é 70% que tem que ocupar a sua mente. E esses 30% restante você vai passar para frente. Você vai pensar para frente. Que é para você planejar o seu futuro, para você ter os seus objetivos. Isso nós vamos falar mais para frente. Então, de maneira alguma, volto a falar, pense que você é um derrotado, que você está acabado. Ah, eu errei, mas você errou porque você tentou. Então, administre esse sentimento de frustração e entenda que você está ou ganhando ou aprendendo. Tá bom? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua quinta-feira, seu final de semana. Segunda-feira estaremos aqui novamente às 6h13. Essas lives começaram de segunda a quinta às 6h13 e elas não têm data para parar. Possivelmente elas parem aí quando eu não estiver mais aqui, tá? E não sei quando é esse dia. Então, quando não tiver isso, eu vou manter aqui, tá bom? Obrigado por você fazer parte aí dessa quinta-feira de manhã. O sol já está nascendo. Uma coisa interessante que da onde eu estou sentado aqui, eu consigo ver o sol nascer. E na verdade, você também daí, provavelmente onde você está sentado, você consiga ver o sol nascer, ou consiga olhar numa janela e ver que está clareando. Quando o sol nasceu, você já começou o seu dia. Então ele está vendo que você já está trabalhando, que você está fazendo a sua parte. Então, bora tocar o terror, vamos fazer a nossa parte. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia. Tenha gestão dos seus sentimentos e lembre, você é invencível porque aquele que nunca perdeu está em você. Até mais.